Hoje vamos falar um pouquinho sobre técnicas mistas tendo a aquarela como base. Importante é você experimentar bastante, ousar bastante e descobrir novos efeitos maravilhosos com técnicas mistas. Quando a gente diz uma técnica mista, a gente diz, por exemplo, eu posso fazer um desenho usando um lápis de cor e pintar depois esse desenho com aquarela. Posso misturar, pintar um pouco com lápis de cor e um pouco com a aquarela. Posso fazer uma pintura com aquarela e incrementar algumas partes com lápis de cor. É um exemplo. Um outro exemplo, eu posso usar canetinhas artísticas coloridas, canetinhas de uma cor só. Posso fazer um desenho todo com uma caneta preta ou uma caneta num tom terra e uma caneta waterproof, ou seja, a prova d'água, não sai na água, então eu faço esse desenho, depois eu venho colorindo por cima, jogando cores. Ou eu posso fazer o inverso, uma mancha de cores na aquarela e vir desenhando depois com uma canetinha waterproof. Também posso fazer com a canetinha solvente em água, não waterproof. Quando você pinta, ela solta um pouco daquele pigmento escuro e você aproveita isso e mistura com a tinta colorida da aquarela. Você pode usar, por exemplo, o nanquim para dar alguns efeitos. Tudo isso que eu tô falando pode ser usado antes da aquarela ou depois da aquarela, da pintura. Então você pode experimentar ou usar de várias maneiras. Um outro material que fica muito legal trabalhar é o lápis ou o giz pastel seco, porque como alguns papéis de aquarela, eles têm uma textura muito bonita. Se você passar uma aquarela antes e depois vir dando acabamento em algumas partes com giz pastel seco, você consegue, assim, efeitos surpreendentes. Às vezes a gente acha que aquela mancha não tá muito legal, né? Que, não ficou bom esse trabalho. Venha com a técnica mista, venha por cima com o giz pastel trabalhando nisso. Pode ser que você recupere esse trabalho de uma maneira maravilhosa. A tinta acrílica também, ela é solvente em água, então eu posso fazer um trabalho em aquarela e usar alguns detalhes com a acrílica, por exemplo, assim como também é possível eu pintar com aquarela sobre tela. Eu preparo bem a minha tela com tinta látex PVA pura, tem que ser o látex, ou tem alguns produtos já no mercado próprios para serem usados sobre a tela, e aí então sobre esse preparado, a pintura aquarela. Eu já fiz com as duas maneiras e deu certo, e há anos a tela está pintada com pigmento legal. Eu posso também fazer trabalhos com colagens maravilhosos. Aliás, eu gosto muito de trabalhar com colagem e aquarela, fazendo uma mistura que muitas vezes ela me traz resultados assim muito lindos. O importante é antes a gente testar o material, a gente ver se vai ter uma harmonia, né? Se vai casar com aquilo que eu estou imaginando, porque muitas vezes eu posso pegar o material imaginando que vai ficar legal e ele fica feio, né? Esteticamente fica estranho, não causa aquilo que eu desejei ou que eu pensei que eu fosse conseguir fazer. Gente, por aí afora, tá? É testar, experimentar e, se gostar muito de um determinado material, pesquisar a sua durabilidade, porque tem isso, você não vai usar um papel maravilhoso de aquarela com uma tinta importada maravilhosa, fazer um trabalho super elaborado usando materiais cuja conservação vai ser muito difícil ou a duração dele não é tão bacana assim, ele vai acabar ao longo do tempo estragando todo aquele trabalho, vai se perdendo, né? Então é ousar. Eu tenho alguns trabalhos aqui, vou mostrar para vocês, deem uma olhada nisso. Então, entre as várias maneiras de eu trabalhar a aquarela em técnicas mistas, nessa daqui, uma delas,
eu fiz primeiro todo o desenho com uma canetinha preta. Usei uma canetinha waterproof, ou seja, a prova d'água ela não sai com a água. Depois eu vim dando a aguada por cima com a tinta, eu vim colorindo. E os efeitos, olha, ficam maravilhosos. Isso daqui a gente pode fazer desde pequenos até grandes trabalhos. Também há alguns colegas que usam marcadores, que usam canetinhas também, sem ser a waterproof. E aí, quando a gente passa, ela fica aqui, já dá o escuro, porque ela solta um pouco da tinta dela. Os efeitos são muito interessantes. Geralmente, os sketchers usam muito esse tipo de técnica. Mas sobre os sketches e um sketch nós iremos falar num próximo vídeo. Há alguns anos eu fiz uma série de estudos trabalhando com colagens também, uma série de anjos. E aqui, por exemplo, nesse eu colei fibras de bucha natural. Essas buchas mesmo que a gente encontra no meio do mato, penduradas em cercas, né? E eu recortei a fibra da bucha e colei aqui. E deu um efeito super interessante, né? Nessa asa desse anjo que eu fiz. Aqui, olha. A bucha também é usada para dar efeitos na pintura ou textura, né? Quando eu molho, eu posso vir trabalhando com ela assim. Uma outra textura que eu usei diferenciada, falando em técnica mista com colagem, na asa desse anjo que eu fiz, eu molhei um pouco esse papel feito com fibra de algodão e aqui tem umas fibras naturais também. E eu molhei e fui rasgando e modelando. Colei e depois pintei em volta. E isso aqui já faz tempo que eu tenho e ele não amarelou, está perfeito. Esse outro aqui também eu fiz colagem com revista, folha de revista. Isso mesmo. Olha aqui, tem partes que são pinturas e outras partes que são colagens com folha de revista. Aquela revista que tem uma folha com uma gramatura maior, então eu fui fazendo um estudo, uma pesquisa de texturas e cores e joguei aqui. Fiz essa montagem e eu gostei muito desses efeitos. Nessa obra aqui também, que eu intitulei Dona, ela é toda em aquarela, porém, vejam o que eu fiz aqui. É um trabalho também que eu gosto muito de fazer. Eu peguei o próprio papel aquarela, um outro papel, tingi, manchei com a tinta, recortei em tiras e trabalhei trançando. Fiz o fundo ali. E aqui na roupa dela também a mesma coisa. Isso aqui, gente, tudo é colagem. Eu fiz esse trabalho de colagem de papel aquarela sobre papel aquarela. Aqui a franja, essa franja aqui, eu pintei a mesma estampa da flor que foi no cabelo dela. Recortei como sendo a franja desse chale, da roupa, e joguei aqui por cima. Então, aqui ela está no vidro, já está moldurado, mas isso aqui tudo é solto. É um trabalho de colagem. Ficou muito interessante, eu gostei muito. Esse outro trabalho, que eu intitulei A Deusa do Teatro, foi também a partir de uma foto da minha filha mais velha. Aqui eu já trabalhei o seguinte, eu peguei papel de
giz pastel, trabalhei as manchas no giz pastel, recortei, trancei e colei sobre a superfície pigmentada com aquarela. Todo o trabalho de base é aquarela, o rosto dela é aquarela, e aqui no manto a mesma coisa. Olha que efeito bonito do trançado misturado com a aquarela. Olha que efeito legal, interessante, de técnica mista. E como eu disse, o importante é ousar e ver se vai combinar com aquilo que você está desejando representar no seu trabalho. E vamos colocar essa criatividade para funcionar e compor novas obras.